Aleluia. Graça e paz, amados irmãos. Estamos começando hoje mais um devocional aqui no canal Rema Ministry. E hoje vamos dar continuidade à nossa série Os Três Aspectos da Graça. Os três aspectos da graça. Vamos dar continuidade hoje. Hoje vamos falar sobre o terceiro aspecto da graça. Vou dar uma breve recapitulada. Nós já falamos sobre o propósito eterno de Deus, que nós fomos criados para ser a imagem e semelhança, que Deus nos predestinou antes mesmo de haver mundo, e Deus nos amou, Deus nos desejou para si. Vimos também como que funciona a redenção, a salvação de Cristo mediante um pagamento, como que funciona a obra da cruz e tudo que ali envolve a justiça de Deus, a misericórdia e o amor de Deus naquela cruz se encontraram, e nós vimos como que tudo isso funcionou e como que nós somos salvos hoje pela fé. Então hoje nós vamos falar sobre a justificação de Deus, que é puxando do gancho da redenção, mas a boa notícia de hoje do Evangelho é que nós fomos feitos justos diante de Deus. E vamos ver que não é porque nós merecemos, mas sim porque Ele nos amou também. Então vamos ver, o devocional de hoje vai ter bastante leitura, porque eu separei muitos versículos aqui para nós estarmos vendo sobre a justificação de Deus. Justificação é o ato de Deus inocentar o homem. Tornar o homem inocente é tornar o homem justo. Inocente, inocentado é o que significa aí a palavra justificação. Certo? Então, como tema principal, aí pode ficar a pergunta: ser justificado do quê? Para quê? Né? Por que eu preciso ser inocentado? Eu não cometi nenhum crime. Mas vamos ver que a história do homem, lá em Gênesis, isso já foi falado nos devocionais passados, mas é algo que tem que ser reforçado, porque muitas pessoas não sabem o porquê foram salvas ou do que foram inocentadas, o porquê que Jesus precisou vir. Então, isso tudo vai agregando com os devocionais passados, certo? Gente, em Gênesis, o início do homem leve a sério, o início da criação, porque ali foi onde tudo começou. Então, nós cometemos um delito contra Deus em Adão. Adão, ele foi contra a lei de Deus, contra aquilo que Deus havia ordenado. Quando Deus diz para Adão: de todas as árvores do jardim você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão, em seu coração, decide a dar ouvidos a Satanás, que também tinha dado uma palavra. Satanás disse: não tem problema, pode comer, pois Deus sabe que no dia que comer você será igual a ele. Então tinha a palavra de Deus e a palavra de Satanás. E o homem no seu coração não deu ouvidos a que Deus disse: se você comer, você vai morrer. E preferiu dar ouvidos a Satanás: se você comer, não tem nada a ver, você vai ser como Deus. E aí começou a queda, porque o homem ofendeu a Deus em sua justiça e em seu caráter, não cumprindo o propósito que Deus havia planejado, que nós vimos isso nos devocionais passados. Se você não viu, corre lá, vê aquele devocional, depois você pode assistir esse. Ou você assiste esse e assiste o outro, que vai estar falando basicamente, entre aspas, da mesma coisa. Mas então, quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entra no mundo. O pecado entra, e pelo pecado a morte. Então vamos ver que o pecado agora se tornou uma natureza no homem. Agora vamos fazer uma distinção, porque a gente pergunta para as pessoas, a grande esmagadora maioria, você pergunta para a pessoa: o que é o pecado? E as pessoas logo apontam os atos que nós cometemos durante a nossa vida. Ah, pecado é roubar, pecado é mentir. De fato, isso faz parte do pecado.
mas isso ainda não é o pecado em si. Não é. Esses são os frutos que nós vamos falar aqui, né? E Paulo em Romanos ele faz essa separação. No capítulo 1 ao 4, ele vai falando sobre os pecados que nós cometemos, e do capítulo 5 em diante, Paulo começa a tratar sobre o pecado natureza que nós herdamos de Adão. Certo? Então, vemos que o pecado é uma natureza adâmica, que nós herdamos de Adão, e nós herdamos todos nós a incredulidade de Adão, não cremos em Deus, certo? Pecados são os frutos do pecado, ou seja, porque agora eu tenho uma natureza pecaminosa, uma natureza contaminada em meu ser, agora os meus atos vão ser impuros, meus atos vão ser errados, meus atos vão ser ruins. É como uma árvore. Se uma árvore ela tem a sua raiz contaminada, agora ela vai dar frutos contaminados. Entendeu? A mesma forma que se a árvore ela tem uma raiz boa, a terra boa, uma raiz boa, ela vai dar bons frutos. Certo? Então, agora vamos ler um versículo. Eu separei 3 versículos, né? 3 referências bíblicas que estão em Romanos, para a gente estar vendo que quando Paulo fala de pecado no singular, ele está falando de uma natureza. Então vamos lá. Primeiro, Romanos 5:1. Vamos lá. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, vai lá pegar, porque hoje nós vamos usar bastante a Bíblia para estar vendo. Esse é um assunto de suma importância para toda a igreja, para todo o corpo e para as pessoas também que nunca ouviram. As pessoas precisam saber o que aconteceu, o que é o pecado, o que são os pecados. Esses são as bases do cristianismo. Vamos lá, Romanos 5:12. Romanos 5:12, que nós vamos ver aqui, ó. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, acabamos de falar, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui nós vemos algo muito interessante. Todo ser humano que está debaixo da terra, eu, você, todos estão debaixo do pecado. Por causa da transgressão de um homem, todos pecaram. Como está aqui. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E aqui, ó, continuamos a leitura em Romanos 3, do 9 ao 12, que diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Romanos 3:10 agora, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então vemos que ninguém é justo, estão todos condenados, porque todos pecaram. Não há nenhum justo sequer. Vai aparecer um barulhinho de maquita, mas relevem, irmãos, prestem atenção. O homem decidiu construir a casa dele agora, né? Enfim, vamos lá. Mais uma referência que está aqui em Romanos, Romanos 6 agora. Romanos 6:23, que nós vamos ver. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa do pecado é a morte.
Então por isso que Deus diz, no dia em que você comer, Deus estava dizendo, no dia em que você pecar, você vai morrer. E a morte que está falando aqui não é da morte física, é de uma morte espiritual, que agora o homem se desligou de Deus. O homem está desligado, desativado da provisão de Deus. O homem não pode mais ter comunicação com Deus e ele morre em seu espírito, que é por onde se comunica com Deus, apesar de que Deus é espírito, certo? Então, agora o homem morre em seu espírito e em seu corpo ele morre também. A morte física é a consequência da morte espiritual do homem. E agora, Douglas, o que acontece agora que estamos todos condenados? Agora nós vemos também que por conta deste pecado que está dentro de nós, essa natureza, os nossos atos são errados. E isso nós vemos aqui também em Romanos, que Paulo ele vai dizendo. Em Romanos 1, 26. Vamos fazer a leitura até o 31. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram das relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Todos cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Inimigos, irmão. Nós éramos inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes e presunçosos, inventaram maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Então Paulo ele faz uma grandiosa lista agora do que o homem pratica e do que o homem é por conta do pecado. Isso é triste, irmão. Essa situação é uma situação triste. Mas hoje eu venho trazer uma boa notícia para os irmãos, que é a boa notícia do Evangelho. Que agora duas coisas acontecem quando Jesus... Deixa eu beber uma aguinha. Quando Jesus morre na cruz. Duas coisas acontecem quando Jesus morre na cruz. Ele nos liberta do pecado, porque em Romanos vamos ver que nós nos tornamos escravos do pecado. Agora o pecado é uma lei em nosso corpo que nos escraviza, porque por conta desse pecado é que nós somos meio que obrigados a fazer coisas que nós não queremos. Quantos aqui, meus irmãos, fizemos coisas que nós não queríamos fazer? Coisas erradas, coisas más. Porque o pecado agora se tornou uma lei em nós, certo? A lei do pecado. Vemos isso também em 2 Coríntios 15, se eu não me engano. E Paulo, ele vem falando disso. Só que duas coisas acontecem na morte de Jesus. Duas coisas acontecem naquela cruz. Agora nós somos justificados pela morte. Agora vamos lá em Romanos 5, 19 ao 21. Romanos 5. Se vai ficar um pouquinho longo esse devocional, meus irmãos, eu peço que os irmãos assistam até o final. Prestem atenção. Em Romanos 5, agora, do 19 ao 21. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Glória a Deus, muitos serão feitos inocentes, aleluia.
por meio da obediência de um homem, se pela desobediência de um entrou a morte no mundo, agora pela obediência de um também, o nosso Senhor Jesus, muitos serão feitos justos. Aleluia. 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou o amor de Deus, superabundou a sua justiça. Mas foi por meio de Cristo. Foi por meio da morte que podemos ser libertos agora do pecado. Aí você pode... Ainda tem mais, tem muitos mais. Aqui, ó, Romanos 6,6 vai falar disso. Vamos ver, ó, Romanos 6, versículo 6. Pois também que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, aniquilado, e não mais sejamos escravos do pecado. Versículo 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Meu Deus! O pecado agora, quando decidimos crer, porque é pela fé, quando decidimos crer em Jesus, o pecado ele é aniquilado por conta da cruz, por conta da morte. Pois o salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus veio como homem, a semelhança pecaminosa, mas nele não havia pecado. Então quando ele morre, ele paga o salário do pecado, que é a morte. Ele paga. Então agora toda a humanidade, todo o pecado foi levado nele. Ele sofreu a justa condenação de Deus, porque Deus tinha que condenar o homem, e Deus condena Jesus naquela cruz. Então vemos que também a legalidade da morte é o pecado, e nele não havia pecado. Então ele ressurgiu, então ele ressuscitou para a glória de Deus e para a nossa glória também, porque Deus nos deu de graça. Aleluia, Deus nos deu de graça. Então vamos ver aqui, ó, em Colossenses 2, vai concluir isso que eu estou falando. Em Colossenses 2, diz assim, ó, no versículo 14, vamos ler do 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz. Então ele removeu o escrito da dívida que era contra nós, que era contrária a nós. Ele aniquilou na cruz. Ele cancelou o escrito da dívida, pagou o salário, que era a morte. O salário do pecado é a morte. E também vemos aqui em Colossenses que ele perdoou todas as nossas transgressões. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões, né? Não é o que está escrito aqui. E cancelou o escrito da dívida. Então vamos ver também como que funciona agora. Como que ele perdoou todas as transgressões? Como que isso acontece? Nós fomos libertos pela morte e perdoados pelo sangue. Então Jesus ele pagou o salário do pecado, da natureza, com a sua morte, e agora os pecados que são as nossas obras ruins na terra, que são tudo aquilo que a gente faz de errado, ele perdoou pelo sangue. Seu sangue agora nos remiu e nos limpou. Vamos ver isso na Bíblia, meu irmão. Ainda em Colossenses, ó, Colossenses 1,
do 12 ao 14. Colossenses 1, do 12 ao 14, está escrito assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Fomos salvos, lembra da palavra redenção? Mediante um pagamento de morte e sangue. Fomos perdoados de todos os nossos pecados. E a Bíblia ainda há mais, vamos lá, ó. Hebreus 10. Em Hebreus 10, versículo 16 ao 18, olha o que vai dizendo, ó. Esta, aqui é Deus falando, ó, do 15 para a gente entender. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Aqui é Deus falando em Jeremias 31, 33. Agora o escritor de Hebreus diz o que Deus disse lá em Jeremias, que se cumpriu em Cristo agora no Novo Testamento. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei jamais. 18. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Jesus morreu uma vez só por todos os nossos pecados e pelo nosso pecado, que nos libertou da escravidão e nos perdoou dos nossos atos ruins. Mas isso é pela fé, completamente pela fé, porque nós não merecemos. A graça de Deus, ela é um favor imerecido, o homem não merece. Mas Deus nos dá de graça porque Ele nos ama. Nós somos filhos amados agora, a partir da fé, certo? E agora chegamos na parte final, que vamos ver aqui em Efésios 1. Efésios 1 é antes de Filipenses, certo? Vamos ver aqui. Então nós vemos que a Bíblia, ela narra como Deus salvou o homem pecador. E agora nós voltamos ao propósito eterno. Agora nós voltamos à origem. Então vamos vendo aqui, ó, Efésios 1, do 3 ao 7. Hoje nós vamos ler bastante, irmãos. Precisamos nos alimentar da palavra. 1, do 3 ao 7, certo? Vamos lá. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Já falamos disso lá no propósito eterno de Deus. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. É de graça, mas não foi de graça para Deus. Então, mas para nós é de graça, meu irmão. Para nós é de graça. 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Isso é profundo, cara. Além de ser de graça, vou ler até de novo. Nele temos a redenção, ou seja, o resgate, por meio de um pagamento, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça, do seu favor imerecido, porque o homem não merecia. Agora vamos ler um último versículo, uma última passagem que também se encontra em Efésios 2, que tem como título A Nova Vida em Cristo.
a nova vida em Cristo. Vamos lá. Vamos ler do 1 ao 7 para finalizar o devocional de hoje. Vocês estavam mortos, agora é para nós cristãos, agora nós que cremos, decidimos viver uma vida com Deus, que nós decidimos andar com Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aqui em Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Afinal, o salário do pecado é a morte. Estávamos mortos e separados de Deus. Então ele continua no 2. Nos quais costumavam viver, quanto seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Ou seja, o pecado, todo aquele que está debaixo do pecado é alvo da ira de Deus, está debaixo da ira de Deus. Eu já disse, mas eu vou dizer, o nosso grande problema nos dias de hoje não é Satanás, não são as pessoas, mas é a ira de Deus. A ira de Deus está sobre todo um homem que está debaixo do pecado. Mas há uma boa notícia. Evangelho significa uma boa notícia, que é, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça são salvos, ou sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais preparou antes para nós as praticarmos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Tudo que nós podemos fazer de bom nessa terra vem de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça. Você foi salvo pela graça. Você é amado e é de graça. Você foi resgatado e é de graça. Agora nós podemos viver em graça, como está escrito lá em 1 João, é graça sobre graça. A graça não é apenas para sermos salvos, a graça é no nosso dia a dia. Quando Deus nos abençoa, meu irmão, é de graça, não é porque nós merecemos, mas porque é de graça. E muitas pessoas preferem se apoiar nas suas obras, mas quando é completamente de graça. E agora, porque recebemos essa graça, a nossa vida ela começa a andar de acordo. Ela começa a andar com a prática de boas obras, com amor. Com amor. Não é de qualquer jeito. É com amor. É praticando as boas obras, agora muito mais. É isso que Paulo deixa para nós. E esse é o devocional de hoje. Meu irmão, você foi salvo e foi de graça. Deus pagou um alto preço por você. Deus enviou seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele quer que você tenha vida, como está lá em João 15 também. A vida eterna é esta, que conheçam a seu Filho e conheçam a Deus, o único verdadeiro Deus, e seu Filho, a quem enviaste, Jesus Cristo. Então Ele quer que nós o conheçamos. Há muito mais. Há muito mais. Aleluia. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, Deus, por este momento em que aprendemos um pouco mais sobre Ti. Agradecemos também, Senhor,
pela tua grandiosa graça com que o Senhor usou para nos salvar. Agradecemos pela morte e ressurreição do Senhor. Agradecemos porque Ele nos libertou do pecado e nos perdoou todos os pecados, o do futuro, do passado e do presente. Essa graça maravilhosa que tem nos alcançado e que agora, como está escrito em Romanos 8, temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, amado Jesus. Aleluia. Graças te damos. Em nome de Jesus. Amém.